Meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 15 do curso de Biologia 4, o Meio Ambiente 3, exercícios. 1. Uma boa notícia para o meio ambiente. Um relatório da ONU, divulgado nesta semana, mostrou que a camada de ozônio está dando os primeiros sinais de recuperações após anos de destruição. Letra A. Cite duas consequências da destruição da camada de ozônio para o meio ambiente e para a saúde humana. Bom, as duas consequências para o meio ambiente é aumento da temperatura média global, portanto, aumento dos níveis do mar. Para o humano, a gente pode falar do aumento dos índices de câncer de pele e também a maior probabilidade de se adquirir câncer de pele e também a destruição, o aumento da temperatura do mar faz com que diminua a concentração de oxigênio, que faz com que os animais acabam morrendo por falta de oxigênio. Então, para o humano seria a perda de alimentos marinhos. Letra B. A que intervenção humana pode ser atribuída a essa boa notícia? Justamente pela ausência a substituição dos gases de refrigerantes, de refrigeradores, justamente com o fim da utilização dos CFCs. 2. Enem 2012. Não é de hoje que o homem cria artificialmente variedades de peixes por meio da hibridação. Esta é uma técnica muito utilizada pelos cientistas e pelos piscicultores porque os híbridos resultantes, em geral, apresentam maior valor comercial do que a média de ambas as espécies parentais, além de reduzir a sobrepesca no ambiente natural. Sem controle, esses animais podem invadir rios e lagos naturais e reproduzir e originar uma nova espécie, não substituir geneticamente a espécie natural. Letra B. Isso é a introdução de uma espécie exótica. 3. PUC Rio 2012. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente brasileiro, espécies exóticas invasoras são reconhecidas atualmente como uma das maiores ameaças biológicas ao meio ambiente, com enormes prejuízos à economia, à biodiversidade e os ecossistemas naturais, além dos riscos à saúde humana. Essas espécies são consideradas a segunda maior causa da perda de biodiversidade após as alterações de habitats. Assinale a alternativa que mostra os tipos de relações envolvidas nas extinções de espécies nativas por espécies invasoras exóticas. É justamente o processo de competição interespecífica, predação e parasitismo. Portanto, a terceira questão é a letra E. Quarto. O gráfico abaixo mostra a concentração de um poluente persistente, o inseticida DDT, em diferentes níveis tróficos e na água. Perceba que a ave ela está com maior concentração porque ela está sendo ali o consumidor terciário. Com relação ao fenômeno mostrado no gráfico, foram feitas as seguintes afirmações. 1. A concentração do poluente é maior nos organismos dos últimos níveis tróficos. Certíssimo. A concentração do poluente é maior nos consumidores primários. Falso. O fenômeno mostrado no gráfico é conhecido como eutrofização. Nada a ver, é a biomagnetização. A concentração do poluente é maior no nível trófico de maior biomassa. Falso. O maior biomassa são as algas, né? São o plâncton. Então, é justamente aqueles que têm menor biomassa, que é os policanos. Então, só fica a alternativa 1 verdadeira, portanto, letra E. Apenas a primeira está correta. 5. Aqui a gente pode ver a partir da análise do gráfico a alternativa correta. Perceba que está tendo um aumento da temperatura global, portanto um aumento do nível do mar, portanto uma diminuição da cobertura de neve no hemisfério norte, principalmente na Antártida, nas calotas polares. Qual seria a alternativa correta? Justamente a letra B. O gráfico mostra o aumento da temperatura do planeta, o derretimento das calotas polares e a consequente aumento do nível do mar que atestam que o aquecimento global já está ocorrendo. Portanto, letra B. 6. UEL 2014. Em grandes cidades, o despejo de esgotamento doméstico sem tratamento adequado tem provocado um processo de eutrofização, sim, nos lagos e rios próximos à zona urbana.
Assinale alternativa que representa corretamente o evento que explica a mortalidade de organismos no ambiente aquático decorrente do lançamento de uma quantidade excessiva de matéria orgânica. Vamos lá. A. O aumento da quantidade de bactérias anaeróbicas diminui a concentração do oxigênio? Não. Diminuição da concentração de fosfato? Também não. Diminuição dos peixes herbívoros? Nada a ver. Proliferação de bactérias aeróbicas diminuindo a concentração de oxigênio dissolvido na água. Letra D para a questão 6. 7. Enem 2014. O potencial brasileiro para transformar lixo em energia permanece subutilizado. Apenas pequena parte dos resíduos brasileiros é utilizado para gerar energia. Contudo, bons exemplos são os aterros sanitários, que utilizam a principal fonte de energia ali produzida. Alguns aterros vendem créditos de carbono com a base no mecanismo desenvolvimento limpo MDL do Protocolo de Kyoto. Essa fonte de energia subutilizada, citado no texto, é justamente o metano, o gás natural, o gás metano, obtido pela atividade de bactérias anaeróbicas na decomposição da matéria orgânica, portanto, a letra 7, letra D. 8. Terminou no dia 2 de agosto de 2014 o prazo de 4 anos concedido pela lei, a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos para os municípios brasileiros apresentarem seus planos diretores de gerenciamento de resíduos e instalarem aterros sanitários adequados. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, existem hoje 1.360 aterros nos mais de 5.000 municípios do país. O restante fica implícito vai para os lixões a céu aberto. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, 40% do lixo coletado tem destinação irregular, mas sem planos adequados, os prefeitos não poderiam receber recursos federais. E diz que 61,7% dos municípios não se adequam às exigências do PNRS. Sobre o assunto, é correto afirmar que, nos lixões, os gases resultantes da decomposição da matéria orgânica podem causar explosões, ocasionando risco de acidente aos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis. Sim, o metano é um gás bastante reativo, qualquer coisinha pode explodir, portanto, um verdadeiro. 2. Nos aterros sanitários deve haver um revestimento com material impermeável, evitando a infiltração do chorume no solo e a contaminação dos lençóis freáticos. Além disso, o chorume deve ser coletado e encaminhado à estação de tratamento de líquidos. Corretíssimo. 4. A compostagem, além de reciclar a matéria orgânica, proporciona ao solo melhores características estruturais, como a redução de erosão e a retenção da umidade e dos nutrientes. Certinho, a compostagem faz exatamente isso. 8. Os lixões representam um sério problema de saúde pública, pois atraem animais transmissores de doenças. Correto. 16. Resíduos biológicos provenientes do serviço de saúde podem ser descartados junto com o lixo comum. Jamais. Imagina você pegar uma seringa e jogar no lixo comum. Você coloca no lixo comum, o cara vem, pega e se fura com a seringa que estava com HIV? Lógico que não. Os produtos hospitalares devem ir para locais para incineração. Esses locais são especializados em lixo hospitalar. Portanto, 16, falso. 32. Aparelhos celulares e bactérias podem ser decompostos em lixo. Nunca. Os aparelhos celulares têm mercúrio e tem ali grandes elementos tóxicos. Então não pode jamais para ir para um aterro. Tem que ir para aterros, para ir para lixões especializados. Jamais coloque uma pilha celular no lixo comum. 64. As lâmpadas fluorescentes devem ser encaminhadas aos postos de coletas específicos. Sim, pois contém mercúrio, substância nociva ao ser humano e ao meio ambiente. Corretíssimo. Vamos para a 9 e 10. Um dos problemas das grandes centros urbanos é como acomodar todo o lixo que vai sendo coletado diariamente. Para isso, muitas cidades em geral recorrem à criação dos chamados aterros sanitários. O crescimento urbano muitas vezes é rápido e desordenado, não dando tempo para a finalização do processo de reciclagem das matérias orgânicas nesses aterros. Recentemente, devido ao aumento da concentração dos gases na dependência de um grande shopping que fora construído sobre um desses aterros, cogitou-se sua evacuação para impedir uma catástrofe. Para evitar tragédias nessas situações, uma medida preventiva poderia ser justamente instalar sistemas de tubulação capazes de drenar continuamente os gases para um local seguro. Portanto, letra D para a 9ª questão. 10. O principal gás combustível causador dos acidentes nesses casos é o metano. Letra A para a 10ª questão.
11. FASMM 2013. A utilização de patógenos ou inimigos naturais de insetos que atacaram lavouras é uma técnica que há muito tempo vem contribuindo para minimizar os impactos dessas pragas na agricultura. Contudo, essa não é uma técnica que utiliza seres vivos. Hoje, diversos tipos de acidentes que resultam em impactos ambientais, como, por exemplo, liberação de petróleo no mar, são minimizados com a utilização de bactérias capazes de degradar ou neutralizar substâncias nocivas ao meio ambiente. Do texto é possível extrair os conceitos e exemplos de... Bom, o primeiro é o controle biológico e o segundo é a biorremediação. Portanto, o 11 é A. 12 Enem 2011. Para evitar o desmatamento da Mata Atlântica nos arredores da cidade de Amargosa, no recôncavo da Bahia, o IBAMA tem atuado no sentido de fiscalizar, entre outras, pequenas propriedades rurais que dependem da lenha proveniente das matas para a produção da farinha da mandioca, produto típico da região. Com isso, pequenos produtores procuram alternativas como a do gás de cozinha, o que encarece a farinha. Uma alternativa viável em curto prazo para a produção de farinha energosa que não cause danos à Mata Atlântica nem encareça o produto é justamente a construção de biogeradores para a produção de gás combustível a partir de resíduos orgânicos da região. Mas aí seria fazer um aterro sanitário, vai produzir metano, esse metano vai ser utilizado como fogo e esse fogo vai ser utilizado para a produção da farinha. Portanto, vai causar tanto a biorremediação do lixo, como também o barateamento da produção da farinha. Portanto, letra D para 12, para a 12ª questão. Vamos para a 13ª questão e última, FUVEST 2013. Observe a imagem que representa uma situação de intensa poluição do ar que danifica veículos, edifícios, monumentos, vegetações e acarreta transtornos ainda maiores para a população. Trata-se de chuvas com poluentes ácidos ou corrosivos produzidos por reações químicas na atmosfera. Com base na figura em seus conhecimentos, A. Identifique em A dois óxidos que se destacam e em B os ácidos que geram a chuva ácida, originando na transformação química desses óxidos. Bom, o primeiro eu coloquei o CO2, que reagido com a água forma o H2CO3, que é o ácido carbônico. E eu também coloquei o SO3, o óxido de enxofre, que quando reage com o óxido sulfúrico, que quando reage com a água, forma o ácido sulfúrico, então H2SO4. B. Explique duas medidas adotadas pelo poder público para minimizar o problema de poluição atmosférica na cidade de São Paulo. Bom, a primeira medida é zerar os impostos sobre os carros e equipamentos que geram energia limpa, como carros elétricos e equipamentos como placas solares e usinas fotovoltaicas e eólicas. Aí a segunda medida é melhorar o transporte público, pois o transporte em massa gera menos poluente para o meio ambiental que os carros individuais, porque imagina você sai com o seu carro individual, aí sua mãe sai com um carro individual, o seu tio sai com um carro individual, já em uma família sai 6 carros, se 6 carros estão produzindo CO2, imagina se tivesse um transporte público de qualidade e essas 6 pessoas estariam ali nesse transporte público de qualidade. Esse transporte público de qualidade poderia ser, por exemplo, um metrô, um micrometrô, os novos micrometrô do estado de São Paulo, que possa estar tendo a sua circulação movido à energia solar, movido à energia nuclear, que são justamente energias limpas que não produzem CO2, portanto não produzem esse processo de chuva ácida e nem acidifica as plantações e os monumentos. Então, as questões do homem e o ambiente foram essas. Deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau, tchau!